paz do Senhor Jesus Cristo para todos os ouvintes da Palavra de Deus. Nesse instante, vamos iniciar a lição de número 9, que tem por título O Novo Nascimento. Você já nasceu de novo? O novo nascimento desta lição está baseada no capítulo de João 3, 1, 21. Jesus Cristo, ele é verdadeiro em declarar que para ver a Deus é necessário nascer de novo. E nós vamos discorrer em alguns versículos da Palavra de Deus, que se encontra no capítulo aqui citado, algumas coisas que o Senhor Jesus deixou para que eu e você conhecêssemos essa verdade. Em João 3, ele nos diz que, em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Seguindo ainda em João 3,5, em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Interessante pensar que, quando falamos nascer da água e do Espírito, não existe outra forma, não existe outra maneira de se conhecer o paraíso que Deus, através da vida de Cristo, nos preparou. Você pode notar que em João 3,6, ele nos diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Se percebe que há uma separação entre carne e espírito. Nós podemos ver em Romanos 8, 5 e 9, que diz assim: os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ora, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estás na carne. Romanos aqui, esse texto nos ensina que aqueles que já estão em Cristo já não estão na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas como eu saberei que o Espírito de Deus habita sobre mim? Se eu buscar ouvir a voz do Espírito Santo, o Senhor Jesus jamais nega o Espírito àquele que pede com o coração sincero. Mas se alguém, o versículo 9 ainda nos diz assim: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Voltando em João 1,13, existem três coisas que João 1,13 afirma, três coisas que não são novo nascimento. São eles o sangue, a carne e o homem. O sangue, isto é, hereditariedade, nossos pais não realizam por nós. A carne, nossa própria carne, não produz novo nascimento. E o homem, esforço de outra pessoa, não resolve nosso problema. Então João aqui está afirmando, João 1,13 afirma que se nós optarmos pelo sangue, simplesmente o sangue de nossos pais, a nossa hereditariedade, jamais vamos alcançar o novo nascimento.
se nós optarmos pela nossa carne, o nosso esforço, jamais vamos alcançar o novo nascimento. E se nós ainda buscarmos a força ou o conhecimento do homem em sua mente, somente, esse esforço nosso será em vão, pois nem assim nós resolveremos nossos problemas. Somente um novo nascimento irá acontecer na minha vida e na sua, se optarmos pelo Espírito Santo através da vida de Cristo Jesus. Mas eu vos pergunto, o que é o novo nascimento, segundo as Escrituras? João 1, 12 e 13 nos diz: mas os que receberam aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Se nós irmos lá em Tito, no livro de Tito, capítulo 3, 5, a Bíblia nos fala que não por obras, mas de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. 2 Coríntios 5,17 nos diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então a promessa do novo nascimento é que Deus, através da vida de Cristo, nos faz uma nova pessoa, uma nova criatura. Mas é interessante pensar que quando eu aceito a Cristo e me torno uma nova criatura, será que eu não vou errar? Será que eu não vou falhar? Será que eu não vou dizer algo que entristeça alguém? Certamente que sim. Mas nós temos um advogado que é o Senhor Jesus e o Espírito misericordioso que é o Espírito Santo, que nos ajuda nas nossas fraquezas e nas nossas limitações. Por isso é importante nós atentarmos para a palavra de Deus, atentarmos para o que a Bíblia nos fala sobre o novo nascimento, que é a única forma de estarmos com Cristo. Mas qual o instrumento do novo nascimento? Tiago 1,18 nos diz: segundo a vontade, Ele nos gerou pela palavra de Deus, para que fôssemos primícias de suas criaturas. Então foi pela palavra de Deus que Deus nos faz novas criaturas. Mas quem é esse agente? Quem é essa pessoa capacitada para nos levar ao novo conhecimento? Jesus é a palavra. Mas o poder que faz e que te convence de que precisamos nascer de novo é o Espírito Santo. O agente do novo nascimento é o Espírito Santo. Como mostra João 16:8, que diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o interessante é que ele veio. Jesus nos mostrou isso. Em João, capítulo 14, nos diz que o Consolador foi enviado para nos mostrar o novo nascimento e de como devemos que proceder. Podemos ler lá em João, capítulo 14, que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E um dos discípulos pergunta para Jesus. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. O que nos basta? Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. E o versículo 15 diz: Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito Santo está conosco hoje para nos mostrar o caminho. Através da pessoa do Espírito, Jesus nos orienta, Jesus nos mostra o quanto eu e você precisamos do Senhor. Quero agradecer a todos que ouvem a palavra de Deus e que esta palavra venha vir de encontro aos nossos corações e nos mostrar que a cada dia Deus nos ama.